Senhores, bom dia. Vamos dar seguimento à nossa sessão da manhã do dia 12 de janeiro, sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nós havíamos julgado na primeira parte da manhã, até o item 21, deixamos de fora, pulamos o item 14, porque era o mesmo contribuinte que tem outros processos pautados para a parte da tarde, então a gente pulou o 14 e agora a gente vai retomar no processo, no item 22, o colegiado está completo, portanto a gente já vai direto para o processo 22, de minha relatoria, do contribuinte Fundação Educandário Santa Ritense. Essa Fundação Educandário, ele é titular também do processo 23. Pela minha anotação aqui, há um maior proveito aqui para o trabalho a gente iniciar pelo 23, tá, senhores? Então, nós vamos começar pelo processo final 2012-12, ok? Que é o item 23. E a seguir a gente vê quais são os reflexos para o item 22. Como disse anteriormente, são processos votos que eu já elaborei há muito tempo e realmente não sei nem qual motivo de eu ter entendido que esse aqui seria melhor julgar primeiro. Então, o processo trata de auto de infração referente a contribuições devido à Seguridade Social, parte patronal, inclusive para financiamento aí dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa, e terceiros, relativos ao ano 2007 e 2008. O relatório consta de folhas 47 e 49 e descreve o motivo que incidiram o lançamento, contra o qual o contribuinte apresentou a competente impugnação, que resultou no acordo de folhas tais em que a quinta turma da Delegacia de Julgamento, em Juiz de Fora, concluiu pela nulidade da autuação. Então, nós estamos tratando aqui de um recurso de ofício, tá? Exonerando integralmente o crédito tributário e recorrendo de ofício dos termos do artigo 34 do Decreto 70/2005. Esse é um processo que ficou indo e voltando, a DRJ tentando entender o que tinha ocorrido e acabou por não obter sucesso de uma informação clara por parte da autoridade lançadora. A DRJ entendeu que haveria pela improcedência do lançamento e entendeu dessa forma atribuindo um caráter da natureza de material para o vício que maculava esse lançamento. Houve uma divergência na turma e foi vencedora a tese de que há, de fato, o vício, mas que o vício tinha natureza formal. Tá bom, senhores? Então, como é um recurso de ofício, eu vou direto para essas partes que eu destaquei em verde, que o julgador lá de primeira instância, firme nas suas conclusões, ele encaminhou seu voto no sentido de julgar procedente a impugnação e exonerar integralmente o crédito tributário, no que restou vencido pelas conclusões do voto vencedor, que abaixo eu resumo, né? Que os autos foram baixados em diligência em 3 oportunidades distintas para que fossem esclarecidas as motivações do lançamento. Citando a legislação e doutrinadores, destaca que a motivação é um requisito de natureza formal do lançamento, em que a autoridade lançadora deve realizar a descrição clara e precisa dos fatos, das provas utilizadas e evidenciar a relação lógica existente entre esses elementos de convicção. Faz uma retrospectiva das idas e vindas, né, do relatório fiscal e conclui que verifica-se a existência de vício formal no lançamento, já que não foram indicados corretamente os motivos de direito que ensejada a lavatura das autuações, não obstante os autos terem retornado 3 vezes em diligência à autoridade lançadora. Com isso, eu vou direto ao meu voto aqui. No presente caso, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão que exonerou o crédito tributário superior a 2,5 milhões. Assim, por preencher este e os demais requisitos de admissibilidade, eu conheço o recurso. Entretanto, ainda não foi certificado. Eu cito aqui a questão
daquela decisão do Supremo, que eu já citei nos processos anteriores, né, que a lei complementar é a forma exigível para a determinação do modo beneficente de atuação das entidades. Aí falo que, entretanto, não foi certificado o transjugado da decisão da Suprema Corte. Ademais, o recurso submetido a esse Conselho está restrito às conclusões da decisão recorrida de ofício, que considerou nulo o lançamento por mácula em sua fundamentação, razão pela qual as alegações de mérito veiculadas na impugnação ou mesmo questionada pelo contribuinte em petição de folhas tais não interferem na presente avaliação. A despeito das conclusões absolutamente pertinentes do relator de primeira instância, que dava provimento à impugnação à tese vencedora, quer dizer, a tese vencedora caminhou para as mesmas conclusões, ou seja, exoneração integral do crédito tributário lançado, mas fixando-se o convencimento de que a insuficiência da motivação do lançamento teria levado à autuação à nulidade por vício formal. Conforme claramente evidenciado no relatório acima, os motivos que levaram ao lançamento, de fato, não foram devidamente apontados pela autoridade lançadora, não sendo devida sua correção ou complementação posterior à ciência do lançamento, se tais alterações resultaram da inovação da autuação. Então, eu trato aqui trato do que se considera nulo, né, despacho ou decisões proferidas por autoridade incompetente ou por preterição de defesa, para a seguir tratar que a Lei 9784 estabelece em seu artigo 2º que a administração pública obedecerá, dentre outros princípios da motivação, em seu artigo 38 prevê que os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. A questão da motivação toma caráter de tamanha importância que a lei citada no parágrafo precedente dedica ao tema um capítulo exclusivo, capítulo 12, determinando em seu artigo 50, inciso 5, que os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos e dos seus fundamentos jurídicos. Portanto, diante do fato de que o motivo configura dos requisitos de validade de ato administrativo, que, em particular, traz evidente prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa, estamos diante de um ato nulo. Entretanto, não menos importante é a identificação do vício a partir da sua natureza formal, e aí não tem jeito. Como a própria DRJ estava tratando, ela faz parte do lançamento, essa questão da natureza do vício, eu preciso me manifestar com relação ao vício, e aí eu faço isso reiterando o meu entendimento de que, de fato, há uma mácula no lançamento, mas, nesse caso, eu entendo que o vício não é formal, ele sim material, porque ele está vinculado à essência do lançamento, tal qual o Daniel tratou no processo anterior, que ele tratava também de uma questão semelhante. Entendo que são não menos importante a identificação do vício a partir da sua natureza. Então, nesse sentido, entendo que vício formal seria apenas o erro menor que não inviabilizasse o novo lançamento utilizando-se dos mesmos elementos constitutivos da obrigação e que não se confundisse com a essência da atividade de lançamento, que seria a verificação da ocorrência do voto gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante devido, a identificação do direito passivo, tudo nos termos do 142. Assim, ao mesmo tempo em que concordo com as conclusões da tese vencedora de primeira instância sobre a nulidade do lançamento, em razão da carência de sua motivação, discordo da natureza da nulidade apontada, pois, como dito acima, entendo que o vício dela está diretamente relacionado à essência da atividade de lançamento, pelo que deve ser entendido como vício material. E aí eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para considerar o lançamento nulo por vício formal, senhores. Então, basicamente é isso. Aqui a questão de motivação, a própria autoridade lançadora não conseguiu detalhar o motivo do lançamento, e a DRJ reconhece isso de forma unânime, mas diverge exclusivamente quanto à natureza, e naturalmente ela submete as duas questões, tanto a falta de motivação quanto a questão do vínculo. E eu entendo que, de fato, houve essa mácula, e mais que o vínculo, que o vício, a natureza do vício não é material em si formal. Senhores, vocês querem tecer alguma consideração? Não, a princípio eu estava pensando aqui, presidente, que sobre essa questão do vício a gente poderia analisar tudinho, mas eu acho que sim, né? Porque eu fiquei pensando
isso aí deveria ter sido submetido em recurso voluntário, mas não foi nem aberto a possibilidade de interpor recurso voluntário. A parte está olhando os autos e não não vi foi. isso, ele simplesmente mandou. O que a gente está discutindo é só o recurso de ofício. É só recurso de ofício, né? Só o recurso de ofício. Exato. Exato. Porque eu fiquei pensando, poxa, será que poderia, né, por ser aquela reformata em PEJOS, né, questão de tipo... Mas eu acho que não, acho que Não, mas quando ela nesse caso nem é submete... reformar em PEJ, eu estou reformando em prejuízo da DRJ. Então, em prejuízo da RJ, justamente, Quem está a própria recorrendo, né? recorrente, de quem está recorrendo. Mas eu acho que o cerne do recurso de ofício é justamente isso, né? O debate todo se instaurou aqui na RJ foi do vício, não foi da nulidade. Tanto é que tem voto vencido e tudo mais, né? Voto vencedor, então... E não foi nem aberto para o contribuinte se manifestar. Essa matéria é exatamente a divergência que A divergência. deu na turma. O restante é unanimidade. Eu concordo com a Exato. unanimidade. Nessa divergência, eu preciso escolher um caminho, né? Se eu digo que é uma coisa, eu caminho com a tese vencedora. Se eu digo que é outra, eu caminho com a tese oposta, né? É verdade. Tá bem. E a questão também do vício material é assim. Já que ensejou a discussão, né, como a gente discutiu no processo Daniel, tudinho, já que foi aberta essa discussão, a gente tem que debater, e é justamente aquilo como o Daniel exatamente colocou no voto dele, né, o artigo 142 lá, os motivos que ensejaram o lançamento, foi tudo isso que faltou, e no entendimento já como ele externou, e também meio particular, de que isso realmente atinge o cerne do lançamento, né? E não só uma formalidade. Ok, senhores, então podemos ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, processo 23 fica a quadros mesmo do colegiado. Por unanimidade de votos. Em conhecer do recurso de ofício, né, que essa é uma questão importante na questão do recurso de ofício, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para considerar o lançamento nulo por vício material. O processo seguinte, também do mesmo contribuinte, agora eu estou lembrando, me parece que é não conhecimento porque o valor exonerado ele não alcança os 2,5 milhões. Deixa eu confirmar aqui. Exatamente isso. Só que aí a gente está diante da seguinte dificuldade. Um recurso de ofício que eu analiso, que eu conheço e dou parcial provimento para mudar a natureza do vício de formal para material. E o outro recurso de ofício da mesma questão que eu não conheço e que acaba indo para lá com a conclusão de que o vício é formal, porque essa foi a tese vencedora. Então, isso aqui cria meio que um imbróglio, mas não foi eu que criei a legislação, né? Acho que tem como... Não... Sim, Rodrigo. Não, desculpa, presidente, conclua. O fato é que eu não conheço do recurso de ofício, mas eu reproduzo no voto aquilo que eu tratei sobre a motivação, lá sobre a natureza do vício do outro processo, e falo ao final o seguinte, ó. Então, ao mesmo tempo em que eu concordo, eu abro para dizer sobre isso, né? Para falar sobre a natureza do vício. Aí eu falo, fica a ressalva mais uma vez, porque eu já tinha ressalvado anteriormente, quando eu comecei a falar sobre o tema, de que a manifestação de mérito acima se dá exclusivamente por simpatia ao debate, já que, conforme expresso no início do presente voto, o não conhecimento do recurso é imperativo.
servindo a presente complementação apenas para deixar claro para a autoridade administrativa o resultado a que este colegiado chegou em processo oriundo do meu procedimento fiscal, em particular para subsidiar sua análise quanto à possibilidade de novo lançamento, amparada no inciso 1 do 163. Então, o que eu estou falando aqui? Eu só não estou querendo que isso aqui se perca. Né? Para chamando a atenção, olha, julgamos um outro processo aqui, e esse aqui a gente não está conhecendo porque tem essa limitação, mas julgamos outro processo entendemos que o vício é material. E a gente fala para a autoridade administrativa, olha aí, tu quer programar de novo? Programa. Mas tu já sabe que, pelo menos a outra parte, ele não consegue lançar mais. Que possivelmente a parte patronal, essa aqui eu não sei exatamente o que é, mas deixa eu ver aqui. Terceiros, essa aqui. Não, acho que é relativo a um período. Teve um período não, tem tudo aqui. lançado para lá, um período lançado para cá. Tá? E aí eu faço, no começo quando eu concluo a questão do conhecimento, eu coloco, não obstante, que eu falo por não conhecer, eu falo, não obstante, por simpatia ao debate, desses e abaixo expressa a análise de mérito do recurso de ofício, em particular porque este mesmo procedimento fiscal resultou em outro lançamento, cujo crédito tributário também foi exonerado por mácula de motivação no lançamento, com formalização de recurso de ofício, qual foi conhecido e provido parcialmente. Aí eu boto o processo anterior. Por isso que eu fiz essa observação de julgar primeiro o que a gente conheceu. Ok, senhores? Foi a minha saída para tentar deixar pelo menos o fio da meada para alguém for analisar, de repente vai falar assim, não vou nem lançar porque o entendimento do CARF lá foi nesse sentido, vai acabar caindo tudo. O contribuinte vai depois alegar, mas lá caiu como formal e tal. Mas, enfim, é só para deixar um rastro aqui. Eu acho que também cai naquela... Eu senti falta dessa intimação para o contribuinte aqui depois da decisão Não, mas do acho que RJ. foi intimado, não? Eu olhei aqui, presidente, não vi não, viu? Deixa eu abrir aqui esses autos, não sei o outro, mas... Deixa eu ver o final de 2012, 59. Porque ele teve um claro... E isso poderia ter sido sanado se ele fosse intimado, mas deixa eu confirmar. Eu acho que eu escrevi isso em algum lugar. Interessado... tem uma intimação aqui. Nesse daqui tem uma intimação... Porque travou aqui o meu. Folha 192, mas não abre possibilidade de recurso. Mas isso não está no próprio corpo da decisão recorrida? Decisão recorrida só manda vir direto para o CAF. Cadê? Submeta-se à apreciação do CAF, blá, 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 por força do recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por esse acórdão só será definitiva após o julgamento. Encaminhe-se à Agência Federal em Pouso Alegre para providências necessárias ao cumprimento do presente acórdão. E quando ele foi intimado, folha 192, 191, ao contrário daquela intimação que a gente costuma ver, né, você tem 30 dias para apresentar recurso, tantos dias para parcelar, enfim. Segue anexo o acordo que declarou nulo o lançamento. Fica resguardado o direito da Fazenda a refazê-lo em boa e devida forma. Enfim, aqui eu acho que o contribuinte meio que não foi aberto para ele discutir a questão de tipo, poxa, por que isso aqui foi vício formal e não material? Aí deixa a gente numa situação difícil também. Por outro lado, eu não sei, Rodrigo, eu acho que daria, sim, mas assim, você imagina, então, qual seria a sua sugestão? Talvez intimar o contribuinte da possibilidade de apresentar recurso para apreciação desse... Bom, deixa eu abrir aqui. Não sei se isso é possível, né? Mas, tendo em vista que houve uma questão que ele pode, né, ainda discutir e tal, que na outra não restou prejudicada, porque
a gente teve o recurso de ofício, né? Não sei se existe alguma orientação do manual lá de decisões, enfim, se tem alguma coisa lá falando que quando a decisão for pela nulidade, ele não vai ser intimado, não vai prestar recurso de forma alguma, se não cabe recurso de forma alguma. Só um minutinho, Rodrigo. Ok. Rodrigo, eu estou entendendo, cara, o que você falou. Assim, o contribuinte foi intimado, cara, eu não pararia esse processo para isso. Primeiro que a gente já está decidindo um e que tá dando munição para ele se eventualmente, por isso que eu comentei anteriormente, eu estou colocando essa matéria dentro da decisão, exatamente por conta desse imbróglio que ocorreu da gente não conhecer do recurso voluntário. Porque se a gente conhece do recurso voluntário, eu já colocava as duas coisas juntas ali que eu tratava do vício e acabava o problema como ocorreu no anterior. Então, eu já tô tratando disso, já estou incluindo isso na decisão. Aí eu vou abrir agora para o contribuinte se manifestar, para eu esperar que ele se manifeste exatamente nesse sentido, dizendo que o vício não é formal, é material, e aí para eu fazer exatamente a mesma coisa que eu já fiz, entendeu? Eu já fiz nessa e já fiz no anterior. Só que o anterior com força decisória, esse aqui uma espécie de orientação. A gente não está tratando né, com contribuinte, pessoa física, de menor conhecimento, mais humilde, a gente está tratando de uma fundação. Então, que tem o seu corpo jurídico aí, que certamente sabe do que poderia fazer nos termos do 70235, entendeu? Então, assim, eu não sei, eu ia parar esse processo para dar ciência para ele disso, me parece complicado, porque eu vou chover no molhado. Né? Eu vou dar ciência lá e daqui a pouco nós vamos avaliar se a gente conhece ou não. Vamos conhecer ou não vamos conhecer essa matéria próxima, se ele falar, porque ele perdeu o prazo e lá ele já deveria saber o que é prever a legislação e o recurso já estava ciente do, entendeu? Se ele é obrigado a saber da legislação, ele já estava ciente no momento anterior. O contribuinte, você imagina um contribuinte que pega um processo e tira uma cópia do processo, aí tira uma cópia do processo. Ele precisa da intimação? Não precisa da intimação. Então, me parece assim que a gente ia perder tempo nesse caso. Né? Mais tempo ainda. Entendi. Também é bem prudente, bem deixando assim do jeito que está, eu acho que, né, municia ele também com informações também necessárias, não só ele, né, mas a própria autoridade fiscal lá embaixo,
que talvez um eventual lançamento aqui cairia. Enfim, mas entendi as razões, presidente. Ok, senhores. Então, alguém mais alguma consideração? Daniel, como vota? Esse é o processo 22, tá, Daniel? Tá. Eu acompanho, presidente. Douglas? Oi, presidente. Francisco? Acompanho. Conselheiro Boto? Acompanho. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, no processo 22, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. O processo 23 foi o anterior que a gente tratou e passamos, assim, ao processo 24. Processo do Liceu Salesiano. São 2 processos do Liceu Salesiano. Deixa eu ver se tem alguma ordem de preferência aqui para a gente fazer. Não, vamos pelo 24 mesmo, não tem nada apontando para mim aqui. Ó. Liceu Salesiano de Salvador, item 24 da pauta. Primeiro processo 2009-41, senhores. Esse caso aqui é um caso que o contribuinte ele acabou indo para a justiça questionar o ato de exclusão. Tá? Então, o relatório fiscal descreve lá os motivos que ensejaram o lançamento, cuja essência contribuinte foi efetivada pessoalmente em 2009. O contribuinte apresentou a impugnação, que foi analisada lá pela DRJ, que concluiu que, estando a empresa autuada com sua isenção cancelada, não havendo novo reconhecimento pela Receita Federal desse direito, agiu corretamente fiscalizado ao lançar as contribuições previdenciárias. O autuado já teve a oportunidade de se defender no processo que originou o cancelamento de sua isenção. Caso tenha ocorrido novos fatos, como a regularização de requisitos considerados faltantes de fato cancelatório, o autuado deve fazer formalmente um novo pedido e comprovar tais requisitos. Sob a alegação do contribuinte, né, de que os cálculos apurados pela auditoria não estão em consonância com os documentos apresentados por ele na ação fiscal, entendeu a DRJ que o impugnante elabora a planilha constando valores por competência que alega serem os corretos como base de cálculo, sem anexar nenhum documento comprobatório de sua alegação. Então, ciente do acordo da DRJ, o contribuinte ainda inconformado apresentou recurso voluntário e submetido a este colegiado, a segunda turma ordinária da terceira Câmara resolveu converter o julgamento em diligência, em razão da alegação recursal de que o ato cancelatório de isenção das contribuições sociais é nulo, conforme declarado pela sentença proferida numa ação número tal, que tramita na 7ª Vara Federal de Seção Judiciária da Bahia. Assim, os autos retornaram à unidade de origem para que o recorrente fosse intimado a apresentar na íntegra cópia da decisão e da sentença proferida em sede da ação ordinária tal, bem como certidão narrativa em que conste a atual situação do feito. Ciente da intimação, o recorrente nada apresentou. A lide administrativa, e agora já no voto, gravita quase que exclusivamente em torno da isenção de unidades de contribuições previdenciárias, a qual o contribuinte alega ter direito adquirido, o que, em sua avaliação, resultaria na improcedência do ato da Receita Federal do Brasil, que teria cancelado e, por consequência, a improcedência do lançamento em discussão. Como se viu acima, e em tudo que consta nos autos, a celeuma fiscal decorre de cobrança de contribuição previdenciária em razão do cancelamento de direito à isenção objeto do ato cancelatório de isenção número tal, que se lastreou na constatação de que supostamente não ser mais impugnante reconhecido como entidade de utilidade pública estadual ou municipal, desatendendo o inciso 1 do artigo 55 da 8.212. Afirmou a defesa ser inadmissível em excesso, com base em legislação posterior à concessão da isenção, pretender revogar a isenção já reconhecida sob a legislação aplicável à época. Então, portanto, aqui o contribuinte faz algumas considerações, eu falei,
Portanto, embora o recorrente não tenha atendido a intimação para juntar cópia das peças do processo judicial, tendo em vista que a procedência do ato da Receita Federal do Brasil, que cancelou a isenção, está claramente em discussão junto à Justiça Federal, entendo que, em relação ao direito à imunidade das contribuições previdenciárias, o contribuinte abdicou da lide administrativa, conforme prevê o 87 do Decreto 7574, direcionado o litígio ao Poder Judiciário, a quem cabe dar a última palavra sobre a questão levada à sua apreciação. A situação em tela é uma questão sobre a qual o Conselho Administrativo já se manifestou, cito a súmula 01. Restaria a este julgamento a análise acerca da alegação de erros de cálculos durante o procedimento de ofício. Sobre o tema, entendo absolutamente acertada a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Veja que o auditor fiscal chegou ao montante tributável mediante uma longa e detalhada relação de colaboradores constantes da folha de pagamento do recorrente, que está de folhas 96 a 618, ao passo que o recorrente limita-se a apresentar planilha com valores diferentes dos lançados, está em folhas 655 a 653, mas sem se dar ao trabalho de juntar documento que ampare ou mesmo apontar o suposto erro cometido pela fiscalização, que frise valer-se dos documentos obtidos junto à contabilidade do próprio autuado. Então, nesse sentido, eu voto por não conhecer do recurso em relação à isenção e imunidade da contribuição previdenciária, em razão da renúncia à instância administrativa, e no que tange a alegação de erro, voto por conhecer do recurso voluntário no mérito legal e provimento. Fica a ressalva de que a unidade responsável pela administração do tributo deve acompanhar e aplicar ao presente caso a decisão judicial definitiva e seus reflexos a ser proferida no processo judicial supra-citado. Senhores, considerações? Deu para captar aí bem a essência da discussão? Então, podemos ir ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer, em parte, do recurso voluntário em razão da concomitância de instância administrativa e judicial, na parte conhecida por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. O processo seguinte, eu não botei nada aqui, então acho que é exatamente a mesma coisa. É a mesma conclusão, senhores, no processo seguinte. Acho que aqui foi lançado terceiros. Ok? Podemos, então, submeter a votação. Daniel? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Acompanho também. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, então, acompanhamento colegiado por unanimidade de voto em conhecer em parte do recurso voluntário em razão da concomitância de instância administrativa e judicial, na parte conhecida por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, infelizmente, foi uma matéria nova para não só para o conselheiro Boto, que está acompanhando a gente, mas para todo mundo, porque a gente não tinha mexido nessa questão. E não sei, voltamos agora vamos ao processo 26, relatoria do conselheiro Daniel. Lusitana Empreendimentos Limitada. São dois processos do mesmo contribuinte. Por favor, conselheiro Daniel, cota patronal e cota de segurado, fica à vontade para começar pelo que entender mais proveitoso para o julgamento. Presidente, começando aqui pelo 26. O que foi que ocorreu aqui? Os tratos de NFLD tem que o lançamento abrangeu o período de janeiro de 97
a dezembro de 2005. E referente à contribuição do segurado individual, foram cobrados valores nos levantamentos transportadores autônomos, fretes e serviços prestados por contribuintes individuais. No caso aqui, houve uma decadência parcial, em que, já passando aqui para o voto, no presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência postal ocorrida em 24 de agosto de 2007, folha 4. Os fatos geradores referem-se ao período de 1º de janeiro de 97 a dezembro de 2002, considerando que o DAD considera vários créditos como antecipação de pagamento, a regra de contagem do prazo decadencial a ser aplicada é a do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Desse modo, deve ser declarada a decadência parcial do crédito tributário em relação às competências de janeiro de 97 a julho de 2002. No mérito, a alegação da recorrente de que foram considerados pagamentos a contribuintes individuais no valor de R$ 3.600, que era relativo a pagamento de condenação judicial, perdeu o objeto. Isso porque tais valores sequer poderiam ter sido lançados, já que se operou a decadência conforme reconhecido no tópico precedente. Em relação ao questionamento recursal de que foram incluídos indevidamente na base de cálculo para o lançamento valores para pagamentos de plano de saúde, assim se pronunciou a decisão de primeira instância. A defendente alega que os valores constantes no anexo 3 da defesa referem-se a pagamentos de parcelas de planos odontológicos, descontados do salário de empregados e transferidos para os operadores desses planos. Considerando que a empresa não comprovou a contento o alegado, limitando-se a exibir recibos assinados por pessoas físicas, com o seguinte texto: recebi da firma Supermercado Lusitano Limitada a importância de tanto referente ao pagamento de mensalidades plano odontológico relativos ao mês tal, porém não apresentou documento que comprovasse a existência de tal plano, tendo sido o recibo datilografado em papel timbrado da própria notificada. Ademais, não comprovou o desconto dos supostos empregados beneficiados pelo plano. Portanto, tendo em vista a experiência de provas documentais trazidas aos autos pela impugnante, não procede a sua alegação, devendo ser mantidos os lançamentos pré-identificados. Na verdade, aqui, nós temos lançamento de contribuintes individuais, né? Sejam eles prestadores de serviço ou transportadores autônomos, em que a recorrente ela não refuta propriamente, assim, na parte que ela refuta, ela diz que apenas que alguns pagamentos que foram considerados pela fiscalização como pagamentos a contribuintes individuais, na verdade não eram. Ela cita essa condenação judicial, né, que perdeu o objeto, cita o pagamento e cita o pagamento do plano odontológico, né? Então, são apenas essas duas questões. A primeira, perdeu o objeto, e o plano odontológico ela não prova, né? Toda o restante do lançamento, ela reconhece tacitamente, porque ela não refuta, ela apenas faz essas duas observações em relação a um pagamento de condenação judicial, que foi considerado como contribuinte individual, que perdeu o objeto, e mesmo que não tivesse perdido, se verificou aqui que realmente tudo bem que realmente foi considerado esse valor, mas a decadência afasta, né? E no que ela alega, depende da referida decisão, que a ausência de prova do alegado motivou o deferimento do pleito. Em sede recursal, a recorrente, em vez de se contrapor à decisão recorrida, apresentando documentos comprobatórios do alegado, ela simplesmente renova as alegações sem trazer nenhum elemento novo. Então, assim, desse modo, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão recorrida. Diante do exposto, voto de conhecer do recurso voluntário para negar reprovimento.
Nesse caso, Daniel, nesse caso, você acolhe parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção até julho de 2002, é isso? Correto. Ok. Porque lá na julgamento da DRJ, esses processos são antigos, era até da DRJ Fortaleza aqui, eu conheço os integrantes da turma. Na época, foi, eu acho que, uns 3 meses antes da súmula vinculante número 8, então eles consideravam 10 anos, né? a decadência como 10 anos. Aí eu estou só ajustando para considerar os 5 anos. E, assim, como eu falei, no mérito, contribuinte individual, pagamentos individuais, ele aponta só essas duas questões, mas uma perdeu o objeto e a outra ele não comprova. O 98% do lançamento ele reconheceu tacitamente. Mas também 98% cai com o lançamento aqui, né? Cai com a decadência, né? O que sobra a gente... Ok. Senhores, considerações? Não, só uma questão, eu acho que o período da decadência engloba agosto de 2002. Aí eu pediria, não sei se a observação dos senhores também. Mas não tomou ciência em agosto? Oi? Não tomou ciência em agosto? Ele se tomou ciência em setembro. Ciência, eu coloquei agosto de 2007. Eu vi aqui agosto também. Folha 4. A folha 4 eu vi lá embaixo a assinatura dele. Acho que é 3 de setembro, não? 24 de agosto de 2007. O Daniel colocou. Estou vendo no voto dele, não estou vendo no Não, 24 de fato foi o lançamento, né? Foi consolidado, mas aí a assinatura dele aqui no Folha 4 lá embaixo, onde tem a assinatura do diretor-presidente, está 3 de setembro. Então alcança agosto, né, Daniel? Alcança agosto também. O Rodrigo estava falando, deve ser isso mesmo, mas deixa eu só ver porque eu botei 24 de agosto. Consolidado em 24 de agosto. Foi lançado. Tem razão, Rodrigo, obrigado, tem razão, 3 de setembro. Ok, senhores, então a competência que o Daniel reconhece a extinção pela decadência é até agosto de 2002, inclusive. Como vota, conselheiro? Alguém quer fazer alguma consideração? Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Guarita? Acompanho. Voto? Correlator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho. Então, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em acolher parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção, em acolher parcialmente a preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a competência 8 de 2002, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento do recurso voluntário. Esse é o mesmo resultado do processo seguinte, Daniel? Presidente, o outro... Porque é o seguinte, o outro... Não, o outro está diferente. Então, vamos a ele. O outro aqui não tem decadência, não. Trata-se de notificação de nascimento abrangendo o período de maio de 2003 a novembro de 2005, e refere-se à contribuição patronal e incide sobre a remuneração dos contribuintes individuais, certo? As remunerações foram verificadas na GFIP. Foram levantadas diferenças entre as contribuições incidentes sobre as remunerações e os valores pagos, ou seja, ele declarou essa remuneração por individuais em GFIP e não recolheu o que declarou, aí ensejou esse crédito tributário um valor pequeno, R$ 8.193, né? Consolidado também em 24 de agosto de 2007. A notificação da empresa se deu em 3 de setembro, a pessoa do seu representante legal, em 27 foi apresentada a impugnação, e a DRJ julgou o lançamento procedente com substanciado no termos da seguinte emenda. Uma da referida decisão na data tal, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivamente, alegando que recolheu os valores
a título de contribuintes individuais e que tais valores foram apropriados como crédito em outra NFLD, a qual foi impugnada pela recorrente, ainda estando pendente de julgamento. Sustenta que, se a outra NFLD for julgada improcedente, os créditos devem ser apropriados para abater o presente lançamento. A recorrente renovou as alegações de defesa no sentido de que recolheu toda a contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos da contribuintes individuais. Assim se manifestou a DRJ. A notificado limita-se a alegar que foram recolhidos integralmente os valores das contribuições, anexando recibos de contribuintes individuais e guias de recolhimento. Entretanto, todas as remunerações apuradas pela auditoria tiveram como base as próprias declarações de GFIP. O cobrado é justamente a diferença. Foi o que foi narrado, né? Diante disso, causa surpresa que a notificada conteste valores que foram por ela mesmo informados em documento oficial, constituído para este fim, por cuja veracidade ela é diretamente responsável. Ademais, vale observar que, em diversas competências, somando as remunerações dos custantes sucessivos apresentados pelo emprego, chega-se a montante superior ao total das remunerações incluídas em GFIP. Todavia, diferente do alegado pela recorrente, todos os recolhimentos efetuados foram apropriados para abater do presente crédito tributário. Caso não houvesse nenhum recolhimento do período de apuração, o valor lançado seria bem maior. O presente lançamento decorre decorre das declarações das empresas contidas em GFIP. O débito cobrado consiste justamente na diferença entre os valores declarados em GFIP e os valores recolhidos. A alegação de que houve valores apropriados em outra NFD devem servir para quitar o presente crédito tributário em caso de improcedência do outro lançamento, não tem qualquer consistência. O que se está cobrando é a diferença entre os valores recolhidos e os valores devidos. Assim sendo, não merece reforma a decisão recorrida, estando correto o lançamento. Eu volto para o conhecer do recurso para negar o provimento. Em resumo, o que é que ela alega? Ela alega que só porque a fiscalização considerou créditos, né, ou seja, ela, digamos aqui, ela houve nessa rubrica contribuintes individuais, ela havia tido alguns recolhimentos, mas esses recolhimentos não se confundem com o que está sendo cobrado aqui, que é a divergência entre o que foi declarado em GFIP e o que ela recolheu, certo? Na verdade, na época se fazia isso, mas depois passou-se a nem fazer mais lançar o crédito tributário, né? Porque é aquilo que está lá nas instruções de que a declaração em GFIP já dispensa o lançamento, porque a confissão já constitui o próprio crédito tributário, né? Então, ela realmente apresenta no recurso uma planilha, eu paguei bem a mais do que o devido e tal, mas é uma alegação sem qualquer consistência, porque o que se verifica mesmo é uma divergência entre o que foi declarado e o que foi recolhido. Não tem muito... eu acho que ela quer mais confundir, né, os julgadores e tal, dizer que por conta que um recolhimento que ela fez em outra situação, poderia servir como base para... Mas ela apontou que NFLD é essa outra? Não, ela até aponta, existe. A outra que nós julgamos tem uns créditos, entendeu? Só que assim, se foi Mas a considerado... outra é de outro período, né? Também Mas engloba esse, a outra é maior que esse. A outra é 97 até 2005, Sim, mas mas eu acho. é um recolhimento de outro período. é o que eu digo aqui, o fato de ter considerado como crédito já foi bom para ela. Se não tivesse sido considerado, o valor lançado teria sido bem maior. É o que eu digo, entendeu? Porque, logicamente, que a fiscalização vai apurar, né, na fiscalização, ela lança a diferença, ou seja, o que foi recolhido está como crédito, entendeu? O valor seria bem maior se não tivesse apresentado esses recolhimentos, e está lá como crédito para ela. Só que ela alega, ela faz uma confusão, se lá aquela NFLD for julgada, digamos assim, procedente, né, favorável a ela, tem que pegar meus créditos que eu tenho lá para quitar esse débito aqui, mas não tem nada a ver. O que se lançou lá foi a diferença, os créditos já foram considerados, né? Então,
Ela faz uma confusão e alega que recolheu mais, mas não tem fundamento. Eu estou entendendo. Eu consigo ver uma lógica nesse argumento, mas assim, a lógica normal. Imagine que ela foi lançada lá qualquer coisa e apropriaram algum recolhimento do período lá. E aqui estão cobrando só o valor declarado em GFIP, ou seja, já estava em Isso. GFIP e lá estão cobrando mais alguma coisa. Isso. O fato é que não faz sentido a fiscalização fazer um lançamento suplementar, digamos que fosse dentro do mesmo período, uma parte estava declarado e aí, se fosse hoje, por exemplo, a fiscalização só ia cobrar, a Receita só ia cobrar, e a parte suplementar ia lançar. Não faz sentido aproveitar na parte suplementar o recolhimento que foi feito espontâneo, tendo débito espontâneo para lançar, né? Só que lá no outro, presidente, no outro processo que nós julgamos agora, assim, foi apurada essa divergência aí na contabilidade, ou seja, foi de pagamento e foi tal. Recibos lá, ela não declarou em GFIP na outra, entendeu? A declaração de GFIP só está nesse. O que eu vejo, Daniel, que é relevante o período é outro. O fiscal, se lá era 2001, aqui a gente está tratando 2006, por exemplo. Não dá para pegar o recolhimento de 2001 para apropriar para 2006, se lá entender que o recolhimento de 2000, o débito de 2001 era improcedente. Entendeu? Não, presidente, mas eu também achava isso, mas eu vi aqui que tem uns períodos aqui que se confundem. Se confunde? Só 2004 e 2005. Aqui, né? Tá, Aqui tem 2003, 2004, 2005. Lá eu tô vendo, eu tô vendo isso até pelo radar aqui desses autos. E apesar do fiscal estar dizendo que apropriou lá no outro, tudo, a gente está vendo aqui que o fiscal faz uma segregação do que foi apropriado nesse e no outro. SNFLD é final 575 e a outra é 574. Estou vendo aqui a partir de folha 24. Aí ele diz aqui o que foi apropriado na NFLD 574 e o que foi apropriado na 575, a partir de abril de 2003. Abril de 2003, maio de 2003 tem aqui, ou seja, tem um período que se confunde os dois, mas eu acho que o fiscal segrega o que vai apropriar em cada um, o que é proveniente de cada lançamento. Eu acho assim que é válido isso que o Daniel falou, essa questão de tipo, a gente está apurando só a diferença, porque uma parte você declarou, outra a gente está vendo só pela diferença do que foi declarado e o que foi pago, mas possa ser também que ele não tenha feito assim, a gente não sabe como, né, não está muito claro assim, tem que olhar com mais calma, mas eu acho que o que a gente pode passar por cima disso é dizer que lá não foi declarado, lá a gente entendeu que é procedente o lançamento. Não, Então, exatamente. Então a gente simplesmente O diz isso, argumento dele cai nesse sentido de que, por mais que tenha caído pela decadência, a decadência não alcança o valor recolhido. Não alcança o valor recolhido. A decadência até Alcança agosto de só o valor 2002. lançado. Isso. E até agosto de 2002. E esse lançamento é a partir de abril de 2003. Então, lá foi integralmente mantido, então não cai por terra também por esse motivo esse argumento dele de aproveitamento de crédito. Enfim. Eu acho que valeria até essa observação, Daniel. Só uma observação. Ademais, o processo foi julgado no momento anterior e o crédito tributário em si foi até dispensado só o suplementar em parte por conta da decadência, mas não alcança o valor extinto por pagamento do crédito. Vou colocar aqui. Senhores, considerações adicionais? Então, como vota conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Marcelo. Rodrigo? Acompanha, presidente. No julgamento anterior, eu estava assim, poxa, eu não chamei o nome do Marcelo ainda, eu tô aguentando firme, mas na próxima eu ri. A saudade danada, hein, presidente? Oi? A saudade danada. Rapaz, né? Nosso companheiro, né? Mas a gente é o costume já, né, de na sequência aqui eu estou me policiando, eu já tenho uma preocupação danada com a Débora, eu sempre pulo a Débora, passo por Sávio e tal, então eu já tenho uma preocupação adicional com ela, até agora eu não pulei ela nenhuma vez, não. Mas agora eu comi mosca aí com o Marcelo. E se fosse esse
Esse medo, né, de pular Débora, eu acho que é resquício de Dione, né? Olha, com certeza. Na época, pulava ela... Brigava comigo. Senhores, então eu também acompanho o conselheiro relator e assim o processo número 27 da contribuinte Lusitana Empreendimentos Limitada fica com o seguinte resultado: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento de recurso voluntário. O processo seguinte também do conselheiro Daniel deve ser Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos. Companhia de Desenvolvimento de Recursos do Estado de Sergipe. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Presidente, esse aqui poderia até puxar também o item 54, que é do mesmo contribuinte. É a mesma matéria? Isso aqui eu fico sempre na dúvida aqui, porque eu não sei como que nós vamos tratar disso, facilitar a vida do contribuinte para localizar essa questão aqui depois. Assim, eu acho que a gente está comendo uma mosquinha aí na hora de fazer essa avaliação aí né, do ordenamento da pauta, né? Mas pegou uns 3 casos aí, eu comi a mosca aí na hora de fazer isso. Qual é o número do outro? 52? 54. Não sei exatamente o que acontece para ele aparecer para mim na pauta numa sequência ordenada pelo nome do contribuinte. Mas, enfim, o de lá é uma obrigação acessória, Daniel. Poderíamos fazer tal qual fizemos com o Douglas. Vamos julgar esses 3 aí, depois a gente volta lá, só para a gente não destoar do que a gente já fez com o Douglas. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, vamos a ele. Esse caso aqui é um lançamento de contribuição social previdenciária referente à parte segurada, certo? Incidente sobre pagamentos que foram prestados a contribuinte. Tanto a segurados empregados como a contribuintes individuais. Aqui tem os dois, certo? A DRJ julgou o lançamento procedente, intimada a referir a decisão, a contribuinte apresentou o recurso voluntário tempestivamente, alegando, em síntese, que houve uma mudança na estrutura da Companhia de Recursos de Sergipe, que passou a ser um departamento, retornando a ser companhia posteriormente. Em síntese, ela alega que recolheu todas as contribuições, ela faz uma negativa geral, né? Ela alega que recolheu todas as contribuições declaradas e refere em valor maior do que o efetivamente devido. No mérito, com esse do recurso, no mérito em relação, alega a recorrente que houve através de lei estadual, alteração na estrutura da Companhia de Recursos, que passou a ser departamento, retornando a ser Companhia de Recursos. No entanto, eu estou consignado no relatório fiscal que a recorrente é a responsável pelo presente crédito tributário. Vejamos, em 27 de agosto de 2004, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe uma lei que autorizou a extinção dessa COIDRO e criou um Departamento Estadual de Recursos Hídricos. É a autarquia com regime especial integrante da administração direta do Estado com finalidades idênticas àquela empresa. Destaque que, embora tenha sido feita a esta autorização, a COIDRO, que é a contribuinte aqui em epígrafe, continuou a praticar os atos jurídicos correspondentes à fase geradora de contribuições previdenciárias, a exemplo de pagamento de gratificações de empregados, jetons, membros do Conselho de Administração Fiscal e remunerações pela prestação de serviços individuais. Em 30 de janeiro de 2008, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe uma outra lei estadual que extinguiu esse departamento e estabeleceu que todos os bens e direitos e obrigações de ser titular do departamento são assumidos pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, COIDRO, que é a contribuinte em tela. Portanto, o sujeito passivo está perfeitamente identificado, não havendo mácula no presente lançamento que reclame a sua alteração. Da apuração das divergências, a recorrente renovou as alegações de defesa no sentido de que recolheu toda a contribuição previdenciária, parte dos segurados e incidentes sobre pagamentos a contribuintes individuais e empregados. Assim se manifestou a DRJ. Primeiramente, cumpre ressaltar que este lançamento corresponde à parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a empregados individuais. Analisando os relatórios, observa-se que foram lançados valores que, embora escriturados na contabilidade da empresa,
não foram declaradas em GFIP. O relatório explicita todos os levantamentos constantes deste auto, elucidando quais contribuintes individuais a empresa não recolheu as mencionadas contribuições sociais para a Seguridade Social. A documentação acostada aos autos pela auditoria fiscal demonstra de modo fidedigno que o contribuinte remunerou o segurado sem, contudo, proceder ao integral recolhimento das contribuições sociais em questão. Em vista do não recolhimento por parte da empresa, proceder-se ao lançamento do saldo não recolhido ao erário pela empresa, conforme dispositivos legais. Alega a recorrente, apresentando planilha, que houve um recolhimento maior do que o declarado de GFIP. Todavia, diferente do alegado, o presente lançamento decorre da verificação da contabilidade da empresa, que apurou pagamentos a empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP. O crédito tributário em apreço contém a parte relativa aos segurados que foi descontada, mas não recolhida. Não houve recolhimento da divergência apurada na contabilidade da recorrente. Desse modo, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão recorrida. Diante do exposto, pode conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Ou seja, a recorrente alega que recolheu um valor maior do que o devido, do que o declarado em GFIP, mas esse lançamento aqui em específico, nem sequer os valores foram declarados em GFIP, foi apurado na contabilidade da empresa. Okay. A alegação dela é essa, que apenas é uma negativa geral, assim como o anterior, que recolheu valores maiores do que o declarado em GFIP. No entanto, esse lançamento em específico não é nem de... os patrocinadores não foram nem declarados de GFIP. Nesse sentido... E nem apresentou recolhimentos que não tenham sido considerados pela fiscalização? Não. Ok. Senhores, considerações? Douglas, como vota? Conselheiro relator negando provimento de recurso voluntário formalizado pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Sergipe, não é isso? Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Otto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo mesmo do colegiado por unanimidade de voto negar provimento de recurso voluntário. O processo 29, do Daniel, é a mesma coisa ou não? Presidente, ele é um pouco diferente porque aqui tem serviços prestados por cooperativas, né? Ok. Então vamos a ele. Tá. Aí no que é diferente... É só a cooperativa que é diferente? Aí aqui eu tô, no que é diferente, eu tô... É um voto já conhecido meu, que é aquela questão que acho que todo o CAF conhece, é a inconstitucionalidade da incidência da contribuição sobre cooperativa de trabalho, né? Nós temos as razões recursais, inclusive ela vai nesse ponto. Nos termos das razões recursais, deve ser reconhecida a impossibilidade de se tributar os valores relativos às faturas emitidas pela cooperativa que prestou serviço autuada. Que em sessão plenária realizada em março de 2014, com decisão definitiva, o STF, ao decidir sobre o recurso extraordinário número tal, declarou a inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 22 da Lei 8.202, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento. Então, eu cito aqui a decisão do STF. Logo, afastado do fundamento jurídico que sustenta a atuação, deve ser excluído do crédito tributário os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre pagamentos a cooperativas de trabalho. O restante, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão recorrida. Diante do exposto, em conclusão, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento, excluindo o lançamento a condição incidente sobre os pagamentos realizados a cooperativas de trabalho. Senhores, considerações? Matéria já muito pacífica, não se discute mais, antiga. Como vota, Douglas? Acompanho, presidente. Francisco Guarita? Também acompanho. Otto? Como relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator e assim acordo mesmo do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado incidente sobre os pagamentos realizados a cooperativas de trabalho.
Senhores, com isso encerramos a nossa pauta. Na verdade, a gente pulou o item 14, que era o item do conselheiro Guarita, que está vinculado a outros processos, então nós fechamos a pauta com exceção da parte da manhã, com exceção do 14, que nós vamos julgar com os outros, que eram de obrigação principal também, pautados para frente. Temos os 2 casos aí do Douglas e mais um do Daniel, que também a gente vai julgar agora à tarde. Mas, enfim, o do Daniel, notei até que nem estava na tua pasta ainda, o de 52, né? O voto do 52. Mas 54? 54? Não está na pasta? Eu acho que não, cara. Tá, pois eu vou colocar aqui. Aí vai ser só à tarde mesmo, né? Vamos fazer à tarde, tá? Então, senhores, agradeço a todos. Vamos encerrar a gravação nesse momento. Dia 12 de janeiro de 2021. Senhora Val, por favor, vamos parar a gravação?